eu acho que primeiro, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: querer ser pai, né? Ou seja, eu não fui pai por acidente. Eu quis ser pai. Antes dos meus meninos nascerem, quando eu tinha lá 20 anos, eu já sabia o nome deles. Então, acho que tem um pouco disso. Então, eu fui pai por opção. Acho que isso não é acidente, não foi só porque eu casei, porque a gente também pode casar e resolver não ser pai, mas eu queria ser pai. E quando ela fala que ela é ausente, não é isso. É que a gente divide. Tem coisa que pai faz e tem coisa que mãe faz. Eu faço papel de mãe? De jeito nenhum. Eu sou um pai durão, sou um pai bravo, mas sou um pai presente. Eu sou de uma geração, eu tenho quase 50, que meu pai era muito ausente, mas nem por isso menos amado. Eu acho que a diferença é geracional. Há 30 anos atrás, homem era assim. Homem trabalhava, mulher criava os filhos. Mas a sociedade evoluiu e a gente hoje divide as coisas. Não tem um mérito, não é especial. Eu gosto de ser pai, ou seja, eu gosto muito dos meus meninos, acho que eu evoluí muito com os meus meninos. Essa história que ela está contando da escola é porque eu tenho um horário mais flexível. Alguém tem que trabalhar lá em casa, né, gente? Não, então, é que ele conseguia trabalhar de casa. Então, com o meu horário mais flexível, enfim, sou escritor, eu faço meu horário. Tá bom, trabalho na empresa também, mas continuo fazendo meu horário. E eu gosto, eu acho que é uma questão fundamental. Estar com os filhos não é uma obrigação, é um prazer. Eu gosto, eu brigo com eles me deixam doido? Deixam. Não tem só a coisa boa. Mas eu gosto demais, então fica fácil. Embora tem hora que eu esquento a cabeça, eu não sou uma pessoa pacífica, calma, eu não sou modelo para nada, tá? Mas eu acho que a questão fundamental é essa. Para ser pai, você tem que querer. Não é só nasceu, pronto. Não. Pai é um processo, né? A gente vai aprendendo. Acho que tudo começou, acho que foi na faculdade, né? Eu vou contar rapidinho a minha história com a Tereza. A gente era da mesma sala, eu era apaixonado pela Tereza e ela me chamava de irmão, né? Então eu sofri muito, né, me chamando de irmão, eu louco com ela. Enfim, eu consegui dar uma reviravolta e conquistei o coração da Tereza. E logo a gente já começou a pensar em ter uma criança, né? Independentemente se a gente estava casado ou não. Foi sempre um sonho do casal, ter tanto meu sonho quanto dela também. E a gente, em 2011, a gente estava tentando ter filho, mas teve dificuldade, problema supostamente estava comigo. Eu fico até emocionado, igual eu fiquei ontem. Mas eu acho que é importante compartilhar essa situação. Então, a gente tinha dificuldade, aí entre o Natal e o Réveillon de 2011, a gente deu o teste, deu positivo, que a gente estava realmente grávida, depois de muito sofrimento, pela insegurança de ter ou não, porque o problema supostamente estava comigo. E foi uma festa, uma correria, uma alegria, pô, vamos ser pai, vamos ser mãe. E semanas depois a gente acabou perdendo a criança, então uma expectativa do gráfico que estava numa expectativa muito alta, de repente a gente perdeu o chão, na verdade. Só que a gente não deixou a bola cair, porque a gente queria muito ser pai, queria muito ter um filho. E justamente um ano depois, entre o Natal e o Réveillon, a Tereza jogou o teste de farmácia no lixo. Eu sempre pegava no lixo depois. Só que a gente estava tão ansioso que ela sempre jogava antes de sair a tal fitinha lá, tão esperada, né? E nessa vez deu certo. Eu abri a lixeira, estava o teste positivo de novo, e foi aquela alegria. Fomos fazer exame de sangue. O resultado, nesse período do final de ano, que é festa, deu indefinido. Então, a gente ficou assim, puxa vida, e agora o que a gente faz? Tinha que esperar virar o ano, enfim. Então, hoje a gente tem um Samuel, que é um garotão de 3 anos, completou 3 anos agora. E eu decidi muito compartilhar essa vivência, que é possível, numa situação de perda, é possível dar a volta por cima, né? Igual a gente vem conseguindo com o Samuca agora. E dessa questão dessa bandeira, eu acho que é importante a comunidade fazer um papel de formiguinha mesmo, de mostrar que a gente sabe fazer as coisas, igual o Eduardo falou muito bem. Quando falam, poxa, Bruno, você é um pai perfeito, eu não sou pai perfeito, eu sou apenas um pai normal que erra, que muitas vezes perde a paciência, está nervoso, enfim. Então, eu uso a comunidade, que não é minha, eu digo que eu sou apenas um integrante da comunidade Pai Tem que Fazer de Tudo, onde eu aprendo demais, porque eu não sei como é ter um filho de 5 anos, né? Igual o Eduardo tem uns meninos maiores, o Fernando também tem as meninas.
É isso, é uma troca. Eu consigo contribuir, consigo mudar algumas situações que eu vejo nos locais que eu vou. E é isso, é mostrar que a gente está aqui, que a gente está preparado, que a gente erra, precisa de ajuda, mas o pai ele tem um papel importante e eu acho que é insubstituível, né? Sempre junto com a mamãe. Mesmo o casal sendo separado, isso é indiferente. Temos um filho, então a gente tem que fazer o melhor por eles. Com relação a ser pai e criança, é uma coisa que eu sempre gostei, muito antes até de casar. Curto muito as crianças. Tenho uma afinidade, assim, elas me atraem. Então, o casamento foi só o caminho para ter minhas próprias crianças, né? Aumentar meu vínculo com elas. Inicialmente, a gente queria ter 4, né? A gente chegou no 3º e achou que estava bom. Hoje eu me arrependo, achei que tinha que ter 4. Mas antes mesmo até de ter os filhos, nós começamos por conta desse, talvez, né, eu e minha esposa gostávamos muito de criança, começamos a fazer materiais infantis, porque a gente via que o meu trabalho é na área de produção de vídeos técnicos automotivos. Então eu peguei a equipe, né, apesar de ser de uma outra área, peguei a equipe e desenvolvi alguns trabalhos na área infantil, para preparar fazer alguma coisa para os meus filhos, oferecer alguma coisa do que aquilo que eu pensava que era importante. Eu queria uma coisa um pouco mais natural, um pouco mais bacana para as crianças, tirando um pouquinho do que a gente chama de gordura trans dos vídeos e livros infantis. Ou seja, analogicamente falando, né, aquela violência, aquela maldade, aquele falta de referência, um bom exemplo, né? Porque a gente pensa que esses estímulos positivos é que faz a diferença na criação dos filhos, principalmente quando crianças, que é a hora principal que eles têm para absorver esses exemplos, essa referência moral. E aí fizemos alguma coisa e tal, e com o tempo a gente, já com os filhos maiores, nós sentimos a necessidade de lançar isso para o mundo. Aí nós criamos virou a parte social do meu negócio, criamos a Associação Educore, unimos aí uma série de pedagogas, pediatras, médicas, neuropediatras, mães e pais, e juntamos todo mundo e começamos então a desenvolver um projeto chamado Educore, com livros pedagogicamente responsáveis. Já lançamos mais de 30 livros, a renda é toda para o próprio autor, no sentido de estimulá-lo a produzir mais coisas bacanas, mas nós também temos um outro trabalho paralelo social, que é o Compre Um, Doe Um. À medida que cada um compra um livro, outro livro é doado para uma instituição nobre, né? Uma creche, uma escola pública, uma escola particular. E hoje nós temos algumas parcerias interessantes aí com o Ministério Público Federal, Estadual, no projeto Ministério Público Itinerante. O Google Grants também está nos apoiando, e outras, né, a Canguru, apoiando demais. Agora nós estamos com o apoio de vários blogs de mães, né, BH Mães e como é que chama aquele? Padecendo e vários outros. Está muito bacana o trabalho, eu estou sentindo que ele tem tudo para alcançar o Brasil. Nós estamos começando aqui por Belo Horizonte, mas a expectativa é a gente expandir isso para o resto do Brasil. E aí você não contou da segunda-feira. É segunda-feira, Mister Segunda-feira. Eu vou começar contando aquilo que... Eu não sou só de segunda, mas segunda, normalmente, a gente trabalha, é um dia útil, e minha esposa recebeu um convite para fazer um curso de pintura, e ela recusou, porque ela que cuida das crianças e tal, e eu falei assim, não, volta atrás lá, faz esse curso que eu seguro as pontas na segunda-feira à tarde e eu fico com elas. Mas segunda vai ser, segunda vai ser o reinado do pai, né, que sempre está acompanhado com a mãe normalmente, então vai ser segunda-feira o meu dia. E aí ela foi fazer o curso, ela não trabalha, ela gosta e fica, né, sempre com as crianças. Então foi o dia para ela se espairecer um pouquinho, ter seu tempo, né, para ela, e foi o meu tempo para ficar só com os filhos. Então é meu dia de curtição, segunda-feira à tarde, minha agenda está fechada. Sou pai da Duda, de 5 anos, e da Gabi, de 2 anos e meio. E quando a gente teve as duas meninas, né, eu participei daqueles cursos de maternidade,
que, na minha visão, como pai, são muito bons para as mulheres. São ótimos para a mãe, entender se o bico do peito racha, se não racha, se vai ser parto normal ou cesárea, que tipo de anestesia. E aí a gente fica lá como marido, como pai, né, com a mão no ombro aqui para falar, amor, estou aqui do seu lado, fica tranquilo, mas a cabeça está em outro lugar, porque os assuntos são meio fora da realidade de pai, né? E aí, depois, eu sempre tive vontade de montar um negócio próprio também, ficava com a cabeça a 1000 por hora, e aí eu falei, pô, peraí, eu sei cuidar de meninos, ralo bastante com as duas em casa, e vamos montar um negócio então disso, pegando uma carência aí de não ter um curso para pai. O máximo que tem é um curso de casal, e mesmo assim não é muito focado. Então eu criei a Vou Ser Pai, que é um curso que existe desde outubro aqui em Belo Horizonte. Faço esse curso presencialmente na Casa de Futuros Papais e também em grupo. E, recentemente, em março desse ano, o governo federal colocou numa lei que estende a licença paternidade de 5 para 20 dias para empregados que trabalham em empresas cidadãs. E aí ele colocou na lei que o pai tem que fazer um curso desse e apresentar o certificado no RH. E aí continua Vou Ser Pai lá, atendendo também a esse propósito. O momento mais estressante foi uma noite que eu acordei com um choro danado. Eu falei, nossa, Pedro hoje está chorando. Aí não era o Pedro, era a Ivana. A Ivana chorando porque o Pedro não dormia. E eu trabalhava nessa empresa, eu saía de casa 5 da manhã, que era em outra cidade, e a Ivana chorando. Eu falei, não, peraí, né? Levantei a mão, peraí, vai dormir. E foi um período muito estressante, porque com esses meus horários, eu não dormia, né? É isso. Aí tem uma história só para completar, que eu cheguei para minha mãe uma senhora na época de 80 anos, 10 filhos, 21 netos, falei com ela, nossa mãe, o Pedro não dorme. Aí minha mãe, você nunca mais vai dormir. Eu, não mãe, que isso, uma hora? Não, você não entendeu. Você nunca mais vai dormir. O meu mais novo tem 40 e eu não durmo. Está falando de mim, né? Então, virar pai e mãe, acabou. Você não vai dormir mais. Sinto muito. A Gabi, que é a menorzinha, dorme desde o início, assim, bem. A Duda, que está com 5 anos, deve ter uns 1 ano e meio que começou a dormir. Então, a gente ficou quase 3 anos da vida sem dormir. Então, eu brinco que, às vezes, você lê uma reportagem, né? Você abre o Globo.com, está lá assim, os males de ficar sem dormir 3 dias. Eu falo, putz, vamos estudar o caso do Fernando. Eu fiquei meio lesado, assim, eu preciso anotar as coisas. Fala comigo, passa ali e compra uma calça jeans. Eu falo, comprar a calça jeans. Parece besta, mas eu acho que lesou um pouco nesse sentido. Mas também, e eu falo isso muito no curso, passa, né? Hoje eu lembro que eu ralei, que foi ruim, que trabalhar no outro dia era punk e tudo mais, mas não é um trauma, assim, sabe? Não é um negócio que você fala assim, nunca mais vou ter filho, pelo amor de Deus e tal. Mas no período, os 3 anos, foi pauleiro, assim. Então, o esgotamento maior, acho que era ficar sem dormir e ter que continuar trabalhando outro dia normalmente. E tem um erro que a gente cometeu na época do Natal também, que a gente pegou o Samuel pequenininho e com aquela intenção de levar para toda a família. Esse é um erro assim, que está guardado assim, comigo, que a gente foi visitar todos os parentes numa rodada só. Quando chegou em casa, o Samuel estava extremamente estressado, chorou durante 1 hora, porque a gente não respeitou o horário de sono dele. É isso que eu falo, que para mim hoje o horário de sono dele é um ritual, que eu defendo. A Tereza já deixou de ir no aniversário dela por causa que era o horário de sono. Então a gente aprendeu com nossos erros e esse dia foi bem complicado. Vocês aprenderam com os traumas, né? Por isso que a gente sempre fala, a gente está para aprender também, né? Então esse dia eu guardo comigo que a gente vacilou, né? A questão de ir no colo da avó, do pai, de todo mundo, do avô, chegou em casa estressado. Além disso, a gente não respeitou o horário de sono dele. Esse dia foi complicado. No Seminário Internacional de Mães, eu acho que o Fernando, o Bruno também esteve lá, mas o Fernando estava na coletiva das mães. E eu lembro que ele fez uma pergunta no meio, que as mães olharam, tipo assim, tipo, exatamente. E aí queria ouvir de vocês, assim, o que na relação com a mãe também é difícil, porque a gente reclama muito, e as mães, de modo geral, cobram mais participação dos pais,
Mas a gente sabe que muitas vezes as mães é que também não deixam, né? A gente acha que os pais não vão fazer do jeito que a gente vai fazer. E aí você não dá espaço para ele fazer. Tipo, não, deixa aqui que eu faço. Você não sabe amarrar o sapato desse jeito. Você não sabe dar banho daquele jeito. Você não sabe. E aí você vai cortando o espaço. Depois você reclama que o pai não quer participar. E aí eu queria que vocês fizessem esse olhar em relação às mães. Assim, onde as mães dos filhos de vocês, assim, só conta aquilo que ela não vai ficar brava e bater em casa. Vamos conversar com ele lá. Onde que elas também tolhiram a paternidade de vocês e dificultaram o trabalho. Vocês até queriam fazer melhor, mas elas é que não conseguiram. Eduardo, não fala muito mal de mim, por favor. Eu vou começar porque é falar mal dela. É o seguinte, quando a gente casa, eu, pelo menos, nunca procurei uma pessoa igual a mim. Né? Me completa, não. Eu queria uma pessoa assim, né? Isso, diferente, enfim. Eu nunca procurei afinidades, eu sempre procurei diferença. Maldita hora, né? Porque aí quando você casa, e aí você tem 2 jeitos de educar. Tem o jeito do pai e o jeito da mãe. Não adianta. Pai é de um jeito, mãe é de outro. Então, acho que a grande dificuldade é conciliar valor. Algumas coisas que eu acho importantes, algumas coisas que ela acha importante. Acho que o resto é acessório. É do mesmo jeito que aprender a amarrar sapato. Vai crescer e vai aprender. Então, acho que a grande dificuldade é conciliar valor. Assim, é lembrar por que você se casou. Não, casei porque eu gosto dela. Então o resto. Então, eu gosto dela, eu gosto dos meninos, a gente vai... Não quer dizer que nós não vamos brigar. Não em público, né? Por favor. Mas quer dizer isso, assim. Então, nas horas difíceis, você se lembrar por que você está ali, você escolheu aquilo ali. Né? Porque a hora difícil vai ser 90%. Entendeu? É isso. Bruno. Aquela questão sempre vai ter conflitos acho que o conflito é uma palavra que não necessariamente é uma coisa ruim, né? Eu acho que o conflito de ideias, isso é muito bom para gerar discussão, gerar debate. E no dia a dia sempre tem alguma coisa. Por exemplo, eu vou sair sozinho, aí eu mesmo arrumo a mochila do meu jeito. Ela pergunta, Bruno, você está levando tal coisa? Eu falei, Tereza, já está no esquema aqui, vamos embora, estou saindo com o Samuel. Acho que isso é bastante natural, né? Que são pessoas diferentes, com criações diferentes. Igual o Eduardo falou muito bem, questão dos valores, né? Eu fui criado de um jeito, a Tereza foi criada de outro. E é tentar criar um senso comum, né? Para que o Samuel não fique sem direcionamento, né? Uma hora a gente vai ter que ter um alinhamento entre o casal para que o Samuel não fique perdido, se ele tiver várias direções. Eu acho que o conflito da palavra, positivamente falando, é muito bom. Né? Acho que direciona a família. É uma nova família, na verdade. Né? Hoje minha família é a Tereza e o Samuel, por exemplo. Então isso é importante e conflito sempre vai ter. Se não tiver, alguma coisa está errada. E eu já me perguntei algumas vezes por que acontece isso. Né? Às vezes a gente casa, a gente tem que... Como é que vai ser? Eu penso diferente, que eu vou ter que negar meu modo de ser, meu modo de fazer e tudo, ou como é que eu vou conciliar, como é que eu vou negar E dependendo da situação, né, tem coisas que realmente tem que conciliar, porque ou vai ou não vai, então tem que conciliar, né? Quem que vai abrir mão ou como é que vai fazer. E tem outras coisas que pode ser uma hora do meu jeito e outra hora do jeito dela. E eu acho isso interessante, porque dá à criança... tira um pouco dela daquela imagem rígida de que a vida é daquele jeito. Então, mostra já em casa de que existem opções e que ela pode escolher uma ou outra. E aí o pai vai se colocando no seu perfil e a mãe vai se colocando no dela. Não é fácil. E essa tendência na minha lá, que toma conta o tempo todo, ela vira expert e eu fico lá de vez em quando e tenho que fazer do jeito que um expert faz, porque faz todo dia. E é mais complicado mas nada que uma conversinha, às vezes mais tranquila ou às vezes mais em tom mais forte, não resolva, né? O importante realmente, esse aspecto que o Eduardo falou, eu queria reforçar, é recordar o motivo que motivou, que gerou aquele casamento, né? O amor que os dois se sentem e os próprios filhos, né? O amor que a gente sente pelos filhos. O que a Ivana comentou lá do seminário de mães, é que eu participei da coletiva de imprensa para fazer pergunta para as palestrantes, né? E aí eu levantei a mão e falei, olha, por que vocês, depois que viram mães,
abandonam o marido, assim, viram só mães. Aí a mulher tirou o sapato e queria me tampar lá, né? E aí a outra falando, calma, ele tem razão, né? E aí foi explicar isso, né? E isso é uma coisa que me incomodou muito também no casamento, porque antes de ter filho, eu sou assim até hoje, gosto de sair à noite, gosto de ir para um samba, gosto de fazer meu esporte preferido, e aí depois que nasce o filho, a mãe fala, não, agora não dá para fazer mais nada porque tem que criar um menino. Fala, peraí, eu preciso ir minha vida lá fora, né? Fora da paternidade, vamos dizer assim. Então, acho que esse exercício é importante, né? Da mulher também entender o lado do parceiro e falar, boa, ir num samba para esse cara é importante? É. Claro que não dá mais para ir o samba toda terça-feira, óbvio, né? Mas dá para ir uma vez no mês? Dá para deixar o menino com a sogra, com uma babá? Dá, né? Queria primeiro dizer para os pais que, assim, fiquem à vontade, quem quiser falar, perguntar, dar palpite também nessa história, levanta o dedo, leva o microfone, por favor, compartilhe as histórias de vocês, o que vocês têm vivido na paternidade também. E queria pedir agora, assim, tentar uma última rodada, antes das pessoas começarem a falar também, que modelo de pai cada um de vocês está tentando ser e quer ser. Esse foi o tema que a gente discutiu no seminário de mães desse ano, e a gente falou muito. Não tem receitinha de bolo, né, gente? Não tem. Tem o que funciona na sua casa, para a sua família, para os valores que você tem. E acho que cada um tem que encontrar o seu. E o que mais me incomoda, o que mais assim me perturba no sentido positivo da palavra, né, de ser um bom pai, é ser coerente. É conseguir o tempo todo pregar uma coisa e fazer aquela coisa, né? Esses dias, por exemplo, eu contei alguma coisa para a Eduarda e eu não cumpri e ela falou que eu menti para ela. Você mentiu para mim. Aquilo doeu, assim. Era um babalu que ela tinha pedido para comprar, eu falei que ia levar e não levei. E ela falou que eu menti para ela. Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho, né? E quando eu estava falando de preocupação futura, eu queria contar um exemplo que aconteceu comigo durante a faculdade. Eu morava em Ubá, que é uma cidade do interior, e eu fui fazer a faculdade em Juiz de Fora. Então, foi a primeira vez que eu saí do ninho, assim, e fui morar fora. Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a drogas, por exemplo, né? E na hora que me ofereceram uma droga pesada na faculdade, não me veio a opção de ser preso ou de ficar viciado. Veio e falei, nossa, se meu pai estivesse aqui agora, ia ser a maior decepção da vida dele. Eu falei, não, obrigado. Então, isso eu quero que aconteça com minhas filhas daqui 10, 15, 20 anos, entendeu? Esse modelo de pai, que ela lembre e fala, opa, peraí, não foi isso que me educaram, não foi isso que me ensinaram. Mas eu tenho uma coisa que está bacana lá em casa, que eu estou gostando assim, de trabalhar isso, que é a questão da formação nos meus filhos, da vontade de fazer o bem. Eu identifiquei isso meio que naturalmente com a história da Educore, que para eles estava sendo orgulhoso ver o pai procurando ajudar o mundo, de alguma forma. E depois, pensando sobre isso, eu vi que esse tipo de pensamento podia trazer, traz consigo, inclusive, a vontade de se superar, porque como é que você vai ajudar o outro se você não se dá conta das suas próprias dificuldades? Então, você tem que superar. Então, eu achei bacana que eu falei assim, olha, vamos olhar para o mundo, vamos ajudar o mundo, vamos... Tá bom, mas como? Então, primeiro você tem que resolver os seus problemas, resolver um pouco das suas coisas, para ir paralelamente ajudando o mundo. Então, essa ideia da superação tá bacana nesse sentido, sabe? De querer ajudar o mundo partindo da sua própria melhoria, né? Eu acho que é isso, acho que é coerência, e a dica que eu dou para tentar complementar as duas falas é viver o filho intensamente. Eu acho que viver o filho intensamente não é só o lado da brincadeira, é definir regras, e é viver, é cheirar, é beijar, é o abraço, é o toque. Eu acho que é um mix de coisas que a gente consegue viver realmente cada dia, ou por 5 minutos, ou por 10 minutos, que a vida da gente é bem corrida também. É isso, é viver intensamente. Acho que a gente consegue construir, talvez, pessoas melhores no futuro, enfim, é por aí. Faço a menor ideia. O Eduardo está bem perdido na maternidade, né? Tanto de pai bacana aqui, fica difícil. Lembrei da história, você falando das drogas, aconteceu exatamente a mesma coisa quando eu tinha 12 anos. Um dia meu pai chegou assim, um dia alguém, você sozinho, vai te oferecer droga. Droga é isso aqui, ó, e me explicou. E meu pai, um senhor conservador, que tinha feito 4ª série, mas trabalhador, enfim. E não é que quando eu fui para a faculdade aconteceu, eu não precisei
nem ter dúvida, né? Falar, isso aqui eu já sei o que é, ó, tchau, muito obrigado. Eu acho que só por isso já valeria tudo que meu pai não fez de presença, ele foi presente. Se eu conseguir isso, só isso já basta. Uma meta, assim, o que eu gostaria, que os meus filhos gostassem de estar comigo quando eu estiver mais velho. Embora eu acho que eu não faça muito por merecer, mas se eles gostarem de ficar comigo, já vai ser bacana. Bom dia, eu sou o Rafael. A minha história é um pouco diferente de todos aqui, pelo menos os que estão sentados ali. Eu fui pai com 22 anos e, na época, a minha namorada, a gente teve alguns entraves e acabamos não dando muito certo. E desde o momento do nascimento, eu até escrevi sobre o parto dele, que foi um pouco conturbado. Ele ficou internado, o Apgar dele foi de 1, ele nasceu praticamente sem vida. E depois de algum tempo, depois de 30 dias em coma, ele se recuperou, acabou ficando tudo bem. Hoje já está com 8 anos. E eu criei eles praticamente sozinho desde o nascimento. A mãe, por questões dela, não foi muito presente. E quando ele tinha 3 anos, eu conheci minha atual esposa, que é pediatra, vai até estar na palestra lá no Balé semana que vem. Ela é uma das palestrantes, a Isabela. A Isabela, isso vai estar com a gente no encontro da semana que vem. Exato. Aí a Isabela, por ser pediatra, o tempo dela é muito escasso, ela o adotou de coração, mas o tempo dele é totalmente escasso. Então, desde o nascimento dele, eu criei ele sozinho. E ele tem, por questões do parto, ele tem TDAH. Então, isso torna o cuidado, o dia a dia, muito mais difícil. Então, assim, o bate-papo aqui hoje é muito mais de deixar de ser coadjuvante e ajudar as mães. O meu caso é um pouco contrário, porque eu sempre fui do lado de lá e sempre fui mais... protagonista, né? Eu sempre fui protagonista e um pouco mais sozinho. Aí a questão da minha esposa hoje ajudar, ela ajuda, vamos dizer, em 20%, etc. Mas o grosso mesmo, o batente ali sou eu mesmo. E o que é mais difícil no seu dia a dia? O que você acha mais difícil de lidar com ele? Assim, Olha, nessas questões cotidianas. A questão do TDAH, eu não sabia nem o que era isso, nunca tinha escutado falar. A minha esposa, por já ter esse conhecimento, ela já detectou com 3, 4 anos que ele teria, mas o diagnóstico mesmo só pode vir depois dos 6, por questão do neurológica mesmo. Eu não sabia como lidar e assumo hoje que ainda é muito difícil, porque a criança, às vezes, você manda, ô João, vai lá escovar dente, ela vai no banheiro, lava a mão e volta. Fala, mas o que você fez? Eu lavei a mão. Ele não lembra, a distração é imensa. Então, no dia a dia mesmo, essa questão para mim é a mais difícil, sem a menor dúvida. Bom dia para todos, meu nome é Carlos. A minha situação é um pouco mais privilegiada, porque eu fui estagiário durante 6 anos antes de ser pai, né? Que eu tenho um enteado. Eu conheci ele com 4 anos e hoje ele está com 11. E meu filho nasceu, ele tinha 10. Então, aprendi muita coisa em ser padrasto. Ser padrasto é uma posição um pouco diferente, né? Porque você precisa ser uma presença paterna na vida da criança, porque o pai não pode estar presente o tempo todo, mas o pai não tem culpa disso, né? O pai, às vezes, mora longe. Então, você não pode substituir, mas você precisa complementar. Então, nesse exercício, eu cresci muito. Me preparei bastante para a chegada do Heitor, né? Como vocês não é uma criança fácil, né? Ele chegou de surpresa também, né? Mas a partir do momento que eu recebi o WhatsApp com o resultado do beta-HCG gigantesco, assim, lá no aeroporto Santos Dumont, eu já caí a ficha assim, agora tudo mudou, né? Agora eu sou pai para valer, a gente precisa repensar. E desde então, a minha pseudo-militância, assim, pelo menos dentro do meu círculo social, foi tentar mostrar para as pessoas que eu conheço, com quem eu convivo, que parece haver um problema social muito grave na maneira como a gente encara esse tipo de coisa. E os sintomas estão por toda parte. Por exemplo, às vezes eu brinco, eu chego no supermercado, está lá, fila exclusiva para mães com criança de colo. Aí eu falo, desculpa, eu estou no lugar errado, eu não deveria estar aqui, né? Porque eu sou pai com criança no colo, eu não posso estar nessa fila. Eu acho que a gente tem que ser sócio. Não é? Eu tenho a mesma pegada. Pois você sai com os seus filhos, ou 1 ou 2, e você vira uma espécie de herói. As pessoas te olham com uma reverência, e não raro perguntam, onde está a mãe? Onde ela foi para que você precisasse ficar com as crianças?
o oposto jamais poderia ser concebido. Uma mãe com 2 filhos na rua é apenas uma mãe com 2 filhos na rua. Ninguém vai perguntar onde é que está o pai. Né? Então, o fato de estarmos aqui hoje já é em si um sintoma desse problema. E é um problema social, do meu ponto de vista, muito estruturante, né? Estrutural na sociedade, porque tem muito da biologia, da maneira como nós, como espécie, né, encaramos a reprodução, mas tem que se encarar de frente. E à medida que a sociedade evolui, ela exige urgência, celeridade que isso aconteça. E esse tipo de papo que nós estamos tendo aqui tem que acontecer mais vezes. É a primeira vez que eu vejo falar, a Josi já foi em vários papos de mãe. Mas papo de pai eu nunca tinha ouvido falar. Bom dia a todos. Meu nome é Renato. Eu fiquei aqui escutando, aí os dois tocaram no assunto de drogas. A minha história é um pouco diferente. Vocês não tiveram o envolvimento. Eu tive o envolvimento. Aí nasceu minha filha, Manuela. E assim, a parte da noite ela fica comigo, a mãe vai trabalhar. Então eu tive essa dificuldade da briga contra a dependência e da briga de saber ser pai. Eu falei, isso aqui pra mim caiu do céu. Eu nunca encontrei. Tive que aprender, tenho que aprender a lidar com a minha dificuldade. Eu tenho meus tratamentos. Depois que a Manuela nasceu, foi uma força a mais para minha luta. Só que assim, eu tenho que usar o que me deixou no buraco um dia para ajudar outros pais a não entrar nesse buraco. Ou se o filho entrar, igual os dois, eles falaram, né? Eu não tive o contato, então meu filho, eu dou a dica para ele não entrar. Só que quando o filho entra naquela situação, como eu não tive o contato, eu não tenho conhecimento nenhum para chegar perto dele, e tem vezes que quando eu já chego perto dele já é muito tarde, que a droga, num piscar de olho, leva nosso filho embora. Entendeu? Eu tive a sorte de não ter passado para o outro lado, e eu queria usar isso para ajudar, entendeu? Igual assim, nós temos nosso grupo de apoio, aí isso acontece muito nas nossas rodas de conversa, dos pais que não sabem o que fazer, e escutar o filho também, a falar que o pai nunca teve uma ajuda, igual os dois ali, o pai falou. Eu fui com ele, eles conheceram a droga que o pai falou que era algo ruim. Eu sabia que era algo ruim pela boca dos outros. Eu acho que se eu tivesse escutado a boca do meu pai, seria um pouco diferente. Entendeu? Vamos falar aí. Mas assim, teve o lado ruim, mas teve o lado que eu acho que foi positivo também. Eu não posso jogar só no negativo, que hoje eu tenho uma cabeça diferente. Como eu falo, eu cuido da minha filha. Sabe? Eu tenho maior orgulho, minha mulher vai trabalhar, eu troco, eu dou comida, eu coloco para dormir, e tem esse retorno, sabe? Então, igual eu estava falando, assim, eu estou tentando, escutando aqui, aí vem até o nervosismo de tocar no assunto, que não é um assunto fácil de expor que eu sou um dependente químico. Eu sou um dependente que estou em tratamento, e meu tratamento vai ser a vida toda. O dia que eu não tratar, eu vou cair de novo. Mas, e o mais legal é que cada um contou da sua, mas você está dizendo o objetivo é o mesmo. Sim. Você experimentou e não quer que a sua filha experimente. E eu não quero que o filho de outros experimente. Exatamente. E se algum dia experimentar, eu quero que sim, igual eu quero colocar em altas, assim, beleza, meu filho, eu vou instruir ele para não usar droga, então eu não preciso saber o que é droga. Só que eu acho que na cabeça, assim, dos pais, das mães, da sociedade é muito fechado ainda. Eu chegar para ele e falar sobre droga e falar assim, eu não preciso nem ler isso não, porque meu filho nunca vai entrar nisso. Claro que eu queria assim, os pais deles colocar assim, beleza, meu filho, eu quero que ele nunca vai entrar, mas se um dia ele entrar, eu vou ter pelo menos uma porta aberta para sentar com ele e começar o meu trabalho com ele. Que eu acho que é muito interessante, igual eu falei, é muito rápido. O filho da gente, ele entra na droga hoje, amanhã ele pode estar morto. Pode ser muito tarde. Então, assim, para ter aquela primeira palavra. Eu falei, eu pelo menos nesse teste hoje eu consigo. Sabe, se a minha filha um dia envolver, coisa que eu não quero nunca, que eu vou conversar com ela desde o início, eu falei, eu senti essa falta, dos dois tiveram. Meu pai nunca falou comigo, eu não sabia o que era droga. E o dia que eu fui saber, eu gostei. Entendeu? Então, é algo que eu gostaria de levar assim, para o meio dos pais, igual um evento desse aqui, eu falei, para mim caiu do céu. Foi muito importante. Bom. Sou Marcos, sou marido da Flávia. Não sou muito bom de falar também, não. Vou
tentar resumir um pouquinho, né? Interessante que as histórias aqui se completam, né? Teve o caso de droga, eu tenho um filho que usa droga, tem caso de você que é padrasto, eu tenho um filho adotado também, então meu ciclo começou adotando uma criança, depois tendo filho e agora tendo segundo filho. Ser pai presente é difícil demais, sabe? Tem pai presente, que dá presente, mas ser pai presente é difícil demais. É uma luta que eu tenho todo dia, de ir em reunião de colégio, ser o único pai sentado na bando de mãe e eu sou o único pai. Parece que eu sou um lobo no meio das ovelhas, né? Eu tenho dificuldade demais de conciliar trabalho com educação, com presença. Essa vida nossa não é uma vida fácil, é uma vida que exige demais de pai, né? Ser um pai machão, bravão, né? Não precisa levar seu filho para o colégio porque deixa que a mãe leva, né? Então, a gente está lutando nadando contra a correnteza, a verdade é essa. Ver esse ambiente hoje aqui com os pais, relatando, falando fatos, é emocionante, acho muito legal. Bom, eu estou emocionada também. Só complementando, tem uma coisa muito interessante com relação... Desculpa, porque a história é muito emocionante mesmo, e eu acompanho o papel dele com os filhos dele do primeiro relacionamento e com o nosso filho agora, então é muito orgulho, porque tem tanto pai aí que tem o título, mas que não se compra a ideia de ser pai. E quando você encontra uma pessoa que, com 20 e poucos anos, adota uma criança que a mãe era dependente de drogas, que cria os filhos do jeito que ele cria, eu, como mãe, assim, acho que eu não poderia ter escolhido um pai melhor para o meu filho. Então, tem essa parte, né? Eu escrevo num blog e eu tive uma experiência muito interessante, porque é o seguinte, eu escrevi um texto que viralizou na internet sobre senta aqui, papai, a gente precisa conversar sobre a mamãe. E era um texto para falar sobre as dificuldades do puerpério e do acompanhamento do pai, do papel do pai, que até o Bruno falou, né, de apoiar a mãe naquele momento, porque é muito difícil, amamentar é difícil, cuidar do bebê, acordar de madrugada, tudo isso exige mais da gente. E acontece que eu ganhei um tapa, tapa de luva de pelica, né? Porque o Marcos, que não gosta de escrever, escreveu um texto para mim em resposta ao meu texto. E ele estava me dizendo uma coisa que eu não tinha nem parado para pensar, que era a parte de tolir o comportamento do pai, esperando que ele tivesse ações e funções iguais às que eu desempenho. Então, ele ia dar banho, eu ficava, você pega o menino aí direito, o menino vai escorregar, e que não sei o quê. Olha aí, olha como é que você está trocando a fralda. E uma coisa que a gente tem que acordar como mães é que o pai não vai criar igual a gente cria, ele não vai cuidar da forma que a gente cria, ele vai fazer do jeito dele. E isso não quer dizer que vai ser ruim ou que vai ser menos bom do que o que a gente faz. É o jeito dele e a criança precisa conhecer as duas maneiras. Ele é filho dos dois, afinal de contas, né? Então, para mim foi assim um aprendizado, essa resposta dele, e eu acho que serve de aprendizado para outras mães também, porque a gente fica falando tanto sobre pai participar e até onde a gente permite que eles participem do jeito deles, né? Então... Só um ponto que vem observância, que eu passei por isso, né? As mulheres, meninas, né, são criadas desde criança já para ser mãe, né? E o menino não, o menino é criado para ser, vai brincar de carrinho, vai brincar de super-herói, vai brincar de né, pega-pega, e as meninas depois vão brincar também. Mas isso eu senti, digamos, eu caí de como paraquedas. O homem, a mulher, ela vira mãe, assim, digamos, na fecundação. O homem, acho que durante os 9 meses, ele vira pai, né? Então, tem uma história, né, tipo, quando o nosso pequeno super-homem nasceu aqui, né, a gente estava na maternidade ainda, né, e a fralda, digamos, encheu. E o sujeito aqui nunca tinha trocado uma fralda na vida, né? Aí a Cleide me falou, não, vai você. Eu olhei lá, o que eu faço, meu Deus, aqui, né? Mas não sei, simplesmente baixou um espírito, eu consegui superar aquele primeiro grande desafio de ser pai e trocar a primeira fralda da criança, né? E troquei e vi a partir dali, eu vi, tipo assim, não é um bicho de 7 cabeças, a partir do momento que eu decido ser pai e vou ser presente e vou ajudar, né? A gente está tendo muitas histórias aqui de todo mundo, de homens que decidiram ser, né,
eu vou ser pai, sou pai, né? Então, não é uma coisa que a gente simplesmente acontece. Igual, acho que quando tá cheio de pai do acontece, né? Que não está presente. O homem tem que decidir, né? Da mesma forma. Independente se foi planejado, independente se foi no susto, independente se não foi. É uma situação diferente, né? É uma reviravolta na nossa vida. A gente está acostumado como casal, como tudo, às vezes, como foi citado, né? De a gente sair e tudo, dá um turbilhão na nossa rotina, né? Mas acaba que a gente é recompensado. Um dos momentos mais felizes da minha vida que eu tive foi simplesmente um dia que eu cheguei do trabalho, ele correu para perto da porta e saiu depois gritando papai, papai para mamãe, para minha esposa, que eu tinha chegado. Então, aqui dali, você vê que todo esforço é recompensador, né? Todo esforço de passar horas, madrugadas acordado, né? Até um amigo meu que acabou de ser pai também, eu brinquei com ele, cara, todas aquelas madrugadas que você passou na balada de noite, acordado, é um treinamento para você agora, entendeu? É um treinamento, foi um treinamento para você agora, para você passar a noite agora acordado. Então, e foi isso. E tô gostando muito. Nosso pequeno aqui, cada dia é uma surpresa. Nós tivemos também com ele com 6 meses, teve que passar por uma cirurgia complicada, entendeu? E também foi um susto, que nós dois pegamos a mão do outro, não, vamos enfrentar, claro. Entendeu? Né? E ele está aqui, né, dando uma maior alegria para a gente aqui. Trabalho e alegria, né? Alegria, né? Mas é aquela coisa, para você ter alegrias, você tem que trabalhar. Então... Gostei muito dessa sua análise sobre o treinamento na balada. Eu acho que a gente pode repetir isso várias vezes e explicar. Sabe, Fernando? Aquilo que você fazia antes era só um treinamento para você ficar aqui em casa agora de madrugada, olhando. Não tem uma fórmula. Eu acho que a gente tenta conciliar lá. Uma hora ela faz compra, na outra ela também faz, de vez em quando eu vou. Tenta conciliar, viram que beleza. E o dia a dia, o que eu te falo é o seguinte, eu já estou com os filhos numa fase que fralda ficou no passado, né? Então, o que eu procuro incentivar para eles é a independência, entendeu? Ela, de vez em quando, fica lá com o nosso primogênito, toma banho direito, quando a minha única pergunta, você tomou banho? Entendeu? Uma hora, ele vai crescer e ele vai perceber que ele precisa. Entendeu? Isso quer dizer... só para completar, então eu acho assim, que o que eu procuro dar é independência. Assim, pô, já falei isso 20 vezes, me ajuda a não ter que falar mais? É isso que eu falo com eles. E com relação ao Samuel, a gente vem tentando, igual o Eduardo falou, da independência. Muitas vezes ele acaba de tomar o suco, toma papai. Fala, não, bota em cima da pia. Escovou o dente, toma papai, toma mamãe. Não, bota lá na vasilhinha que tem no banheiro. Então, aos poucos, a gente vai estimulando para que ele saiba se virar sozinho também, dentro de casa, né? Não só na rua, mas dentro de casa também. Eu compartilho um pouco do que o Bruno falou. Eu acho que depois que tem filho, a rotina muda tanto, é tão mais conturbado. E quando você tem o segundo e o terceiro, aí vira o caos, né, nesse sentido. Então, o conselho que eu queria dar para vocês, mães que estão aqui, esposas, pega um pouco mais leve com esse negócio, deixa a pia ficar suja da noite pro dia. O mais vai acontecer é uma natinha de mofo assim em cima, que a gente vai lá e joga detergente, abre a água, renova tudo e aguenta mais um dia. Entendeu? Só que para a mulher isso é o caos, o fim do mundo. E aí o casal acaba brigando por causa de uma natinha de, sabe? Então, amigo, depois que tem filho, o pau quebra, né? Relaxa um pouco. Além dessas coisas de casa, tem outra coisa que, para mim, não sei se vocês vão se identificar, mas é o tal do videogame. Eu estou na fase com os meninos mais velhos que videogame é um problema. Eles querem ficar no videogame o tempo todo. E aí o tempo todo dando bronca, né? Nossa, você tem que sair do videogame. Mas aí eu entro no escritório e o Eduardo está lá salvando o mundo no videogame. É uma coisa de homem, essa obsessão por videogame é um negócio... mas eu acho que é esse espírito da gente relaxar um pouco e ser menos exigente com as coisas. Gente, eu queria dizer para vocês, assim, estou muito, muito feliz com esse encontro. A Canguru faz parte de um grupo que promove um seminário de mães para 800 mulheres.
e eu ficava com medo se a gente ia conseguir reunir 8 homens para bater papo. Então, estou muito feliz que a gente reuniu esse grupo disposto a compartilhar histórias. E eu acho que é só semente, que daqui a pouco a gente não vai precisar fazer um seminário com 800 mulheres, mas a gente vai ter 400 casais discutindo a criação dos filhos e como a gente fazer esse negócio ficar mais bacana juntos.